Em estúdio, Miguel Prudêncio, investigador do Instituto de Medicina Molecular. Boa tarde, obrigada pela presença. Vamos começar por esclarecer esta variante, aparentemente, que nos dizem que apareceu, ou não, vai tentar explicar-nos. Deltacron, uma mistura de Delta com Omicron. Existe, não existe, porque fala-se também que pode ser o resultado de uma contaminação laboratorial. E nesse caso, o que é isto? Exatamente. Muito obrigado pelo convite. Efetivamente, esta suposta variante Deltacron, neste momento, aquilo que nós sabemos é que muito provavelmente não existe enquanto tal, porque resulta de um erro técnico na sequenciação do genoma do vírus, que, por causa de uma contaminação, as sequências das duas variantes ter-se-ão juntado e, portanto, não corresponde a uma variante real, mas sim a um artefacto deste processo de sequenciação que, por esta contaminação, terá dado esta informação que não corresponde realmente a uma nova variante. Isto é o que, neste momento, a comunidade científica está convicta que aconteceu, nomeadamente cientistas do Imperial College de Londres, que vieram realmente confirmar que com toda a probabilidade foi isto que aconteceu e, portanto, que esta variante pura e simplesmente não é uma variante real com que tenhamos que nos preocupar. Mas ainda que esta ou outra variante que possa surgir e que seja real, possa realmente aparecer entre nós neste momento temos uma variante que é dominante, absolutamente dominante, que é a variante Omicron, e para outra variante, se tomar terreno à variante Omicron e tornar-se dominante, ela teria que ser mais transmissível do que a variante Omicron, e neste momento nós não temos indicação de nenhuma variante que tenha suscitado interesse nos tempos recentes que dê indicações de ter essa maior transmissibilidade e que possa, porventura, vir a sobrepor-se ao Omicron. Portanto, é preciso tomarmos estas notícias com alguma cautela, sem dramatismos, uma vez que realmente nós neste momento sabemos com o que é que estamos a lidar. Estamos a lidar com a variante Omicron predominante. Ainda existe, obviamente, variante Delta em circulação, mas cada vez mais a variante Omicron torna-se dominante, e é sobre esta variante que nos devemos de concentrar, evidentemente monitorizando todas as outras variantes que possam surgir e que, por qualquer razão, despertem alguma preocupação ou algum interesse, mas trata-se apenas de monitorizar a evolução e, se houver sinais de alarme, nessa altura atuar. Para já temos a Omicron com que nos preocupar. E vamos esquecer esta Deltacron. Acho que não há necessidade. E terá sido por essa explicação que nos acabou de dar, Miguel, que a Organização Mundial da Saúde não se pronunciou sobre Será provavelmente também por isso, variante. porque neste momento existem muitas dúvidas realmente se esta variante sequer existe e, portanto, será necessário confirmar a sua existência se ela for real, mas aquilo que os dados neste momento nos apontam é que provavelmente foi realmente apenas um erro na sequenciação. Um erro na sequenciação. Sendo assim, e como o Miguel disse, já temos muito com que nos preocupar com a Omicron, a mensagem que tem que continuar a passar é que a vacinação, de facto, é a única arma que nós temos agora para tentar inverter aqui esta variante e tentar voltar à normalidade dentro do possível, algo que ainda nos tem sido negado. Sem dúvida. A vacinação é a nossa melhor arma, é e continuará a ser a nossa melhor arma contra a Covid-19. E é muito importante que as pessoas saibam que os dados que agora estão disponíveis são absolutamente claros quanto ao benefício que a dose de reforço traz na proteção contra a doença grave causada também pela Omicron. Portanto, nós sabemos que as duas doses de vacina não são tão eficazes a proteger contra a doença causada pela Omicron como contra outras variantes, mas com esta dose de reforço nós aumentamos substancialmente esta proteção e desta forma conseguimos estar muito mais protegidos contra a doença grave causada pela Omicron. Aliado a este facto, todos os dados também agora apontam no sentido de que a doença causada pela Omicron é em si mesmo menos grave do que a doença causada por outras variantes do vírus. Sabemos agora que a Omicron tende a infectar sobretudo as nossas vias respiratórias superiores e daí ser particularmente transmissível, mas tem mais dificuldade em infectar as células do pulmão, onde realmente poderia dar origem às... Exatamente. E, portanto, tendo a vacinação por um lado
e, por outro lado, uma variante que tudo indica é menos, provoca doença menos grave do que as que a antecederam, nós neste momento começamos a entrar numa situação que eu espero que seja de um lento regresso à normalidade. É importante, no entanto, nós termos a certeza que a percentagem de casos de doença grave causadas pela Omicron nas populações mais vulneráveis, os mais idosos, os imunocomprometidos, pessoas com comorbilidades, que essa percentagem é tão baixa quanto possível, porque, obviamente, deixar o vírus circular livremente levará a um aumento do número de infecções e essa percentagem, se essa percentagem for acima do limite do aceitável, então isso vai se traduzir também num número de casos de doença grave que não é comportável pelo sistema de saúde. Para já, aquilo que nós sabemos é que, à partida, não será doença tão grave, temos que quantificar isto na população de maior risco para podermos, então, aí agir em conformidade com essa informação. E, felizmente, temos a tal maneira de baixar essa probabilidade da doença grave se desenvolver, que é através da dose de reforço da vacina, que sabemos ser eficaz nessa proteção. E ainda não saindo desta questão da vacinação, queria ouvi-lo sobre os números que nós temos. Metade das crianças elegíveis entre os 5 e os 11 anos retomaram este segundo período sem estarem efetivamente vacinadas. E aí também é importante que continue a passar a mensagem de que essa também é uma arma muito importante nos mais novos. Sem dúvida. A vacina foi autorizada e recomendada para a faixa etária dos 5 aos 11 anos depois de ensaios clínicos que demonstraram não só a sua segurança, mas também a sua eficácia nesta faixa etária. Nós sabemos que as crianças não são, felizmente, um grupo de risco para o desenvolvimento de formas graves da Covid-19, mas também sabemos que existem casos de crianças que necessitaram de internamento hospitalar e, inclusivamente, algumas de cuidados intensivos em virtude desta infecção. Ora, esta vacina, sendo comprovadamente segura, faz com que este risco, por baixo que seja ainda mais reduzido, porque esta proteção que a vacina vem conferir é uma proteção real que faz com que diminua um risco que, felizmente, já é baixo à partida, mas nós podemos reduzi-lo ainda mais. Disse que mais de metade, ou cerca de metade, ainda não estão. Eu gosto mais de olhar ao contrário e dizer que cerca de metade já estão vacinadas e que, desejavelmente, as pessoas vão compreender que realmente esta vacina é segura e é benéfica e que estes números possam aumentar. Deixe-me só recordar que até dia 19 de dezembro, nos Estados Unidos, tinham sido vacinadas 8,7 milhões de crianças com esta vacina, nesta faixa etária, sem que tenham havido sinais de alerta que nos façam questionar a segurança da vacina. Em poucos segundos, e o que é que nos pode trazer de novo a vacina que a Pfizer está a preparar, dirigida só à variante Omicron? Esta vacina, a vir a estar disponível, poderá conferir uma proteção especificamente dirigida à variante Omicron, mas é uma vacina que neste momento ainda não está entre nós. E aquilo que eu gostava de enfatizar é, nós neste momento temos disponível uma vacina que comprovadamente aumenta a nossa proteção contra a doença causada também pela variante Omicron. E a vacina, como ouvimos na peça, a vacina da Pfizer dirigida a esta variante, se vier a estar disponível, não estará antes de junho deste ano. Ora, não faz sentido nós adiarmos um reforço vacinal que sabemos que confere um benefício claro e comprovado na proteção contra a doença pela Omicron, à espera de uma vacina que ainda não está disponível e que ainda não sabemos quando é que vai exatamente estar disponível. Portanto, a mensagem que eu julgo que é importante passar é quem seja elegível para a dose de reforço com a vacina atualmente existente deve fazer essa dose de reforço e não ficar à espera de uma vacina que não se sabe exatamente quando virá a estar disponível. Prudêncio, muito obrigada uma vez mais por esse esclarecimento. Eu é que agradeço. Obrigado.